E a gente veio nessa jornada sem ter uma rota, sem saber aonde chegar. Nós só temos o nosso ponto de partida, que são os nossos pais, a nossa casa, a nossa família. Mas o ponto de chegada a gente não tem. A gente parte de um lugar, mas aonde a gente vai chegar não tem uma rota conscientemente traçada, né? Pode existir sim uma rota inconsciente, mas ela pode ser modificada, porque nós temos o nosso livre-arbítrio também. Só que quando eu busco me interiorizar, conhecer mais o que está aqui dentro, é onde eu sintonizo com essa verdadeira rota. É onde eu deixo todo o meu ego de lado, quando eu abandono completamente a minha mente. E quando eu abandono todos os pensamentos, que eles sim fazem com que eu use do meu livre-arbítrio. E muitas vezes esse livre-arbítrio pode dar certo, ok? Mas muitas vezes nem sempre. Por isso que a gente sempre tem que estar atento o tempo todo. Orar e vigiar. Porque a mente, né? A mente é um instrumento maravilhoso, se ela for usada de uma forma correta. Porque toda a ansiedade que está aí dentro, toda a angústia que está aí dentro, é causada pela sua mente. É quando você entra nesse processo de autorrotação dos pensamentos. Esse é um dos grandes problemas. E a gente fica muitas vezes obcecado por ela, se a gente não entende o todo, se a gente não tem esse conhecimento de todas as regras, de todas as situações. Quando a gente não entende as peças do jogo todo, é como se aquilo gerasse uma certa angústia, uma certa frustração, porque não está no nosso controle. E aí sim a gente fica muito focado na nossa mente, porque nós fomos educados para usar, né, a mente a pensar, mas não a sentir. O maior problema hoje da humanidade, tanto das pessoas que estão extremamente ansiosas e agitadas, quanto aquelas que estão estagnadas, paradas, procrastinando, aonde que está a raiz disso tudo? Na mente. Tanto aquelas que estão em alta rotação, quanto aquelas que estão estagnadas. Por quê? Porque estão deixando a mente sempre falar mais alto. Estão sempre na razão, sempre nos pensamentos. E aí, quando a pessoa está muito acelerada, ela fica, eu tenho que fazer tal coisa, mas tem que fazer aquilo outro, mas daí tem aquilo, tem... E aí vai acelerando, aumentando a rotação. A pessoa, quando ela está estagnada, ela também está na mente, mas ela se paralisa. Por quê? Porque ela começa a pensar, mas para fazer isso tem que fazer aquilo. Ai, meu Deus, não, nem vai dar tempo. Mas tem aquilo outro, não, deixa quieto, então. E ela fica. Ela não faz o básico. Ela não se movimenta para a essência dela. E nós deveríamos integrar os dois, tanto o pensamento quanto o sentimento. Porque se eu fico só nos meus pensamentos, acaba comigo. Um exemplo, se você recebe um diagnóstico de um médico, por exemplo, e seja lá qual foi o motivo dele, que ele passou alguma coisa, sei lá, alguma doença que você tem, mas de uma forma tão direta, e aí vem os teus pensamentos. Nossa, mas isso pode levar a câncer, mas será que eu tô com câncer? Então eu vou ter paralisia. Você percebe como a mente da gente, ela cria o tempo inteiro? Se nós não colocamos rédeas, se nós não colocamos controle diante dela, ela leva a gente ao suicídio. Você acha que um suicida ou uma pessoa depressiva, da noite pro dia ela acordou e falou, hoje eu vou me matar? Não. Ou hoje eu vou travar aqui na cama, na minha depressão, no meu pânico? Não. Como que começa? Com uma pequena semente. E aquilo vai progredindo, porque está sendo alimentado com os meus pensamentos. E aqueles pensamentos, eles começam a florescer de tal forma, porque você está dando energia para aquilo. E ao invés de você, no caso de uma depressão, reagir para a vida, você paralisa. E ao invés de você paralisar num processo acelerado da mente, você acaba vendo que a única maneira de resolver aqueles problemas todos é tirando a sua vida. E aí, aonde que está a raiz disso tudo? Na nossa mente. Essa mente acelerada. Abandone a mente. A mensagem de hoje é justamente essa. E uma dica para isso é aprender a estar profundamente em meditação. É estar na sua essência. É estar no seu autocontrole. É estar atentos a tudo aquilo que eu sinto. E principalmente a tudo aquilo que eu penso. Abandone a mente e sinta. A partir do momento em que você vê que os teus pensamentos estão acelerados demais, deixa o teu inconsciente falar às vezes mais alto e fala, não, opa, chega, não é isso que eu quero. Não vou estragar meu dia por causa de tal situação. Não. Ou até mesmo quando você está naquele estado estático, paralisado, ei, mas por que eu estou aqui paralisada sem fazer nada, com tanta coisa que eu poderia produzir? E usar a mente a nosso favor é isso. É deixar que também você coloque os seus sentimentos a teu favor, em união aos dois.
Esteja e seja inteiro no que você estiver fazendo, sem ficar apenas no pensamento. Se você for dançar, dance, mas dance tão inteiro, a ponto de não existir um único pensamento aí dentro. Se solta, se libera. Você será a dança, você será a vida. Se você for cantar, cante, mas seja música. Sinta, silencie a mente, seja e escuta o silêncio. Quantas pessoas que eu conheço que são cantores, que eles falam que se naquele momento que estiver cantando e os pensamentos estiverem ali, será que estou fazendo certo ou errado? Eles saem da sua afinação. Mas quando eles começam a cantar e eles sentem aquilo, é como se a alma, é a alma da pessoa que sai, que canta, que floresce, que entra nessa sintonia, e aí é onde ela dá o seu melhor. Se você não está dando o seu melhor, é porque essa conexão aqui, ó, ela não está existindo entre a razão e a emoção. Você não está usando a sua inteligência emocional. Tem momentos que vem aquele sentimento, ai, que raiva, eu vou acabar com tudo, mas daí você já traz a razão, espera lá, se eu acabar com tudo, o que pode acontecer aqui? Ou ao mesmo tempo vem aquele pensamento, nossa, se eu pudesse, né? E aí, calma, tá tudo bem, eu não preciso perder a minha vida por causa disso. E aí, quando você tem esse controle, você tem a magistratura da sua vida, é você que está dando os comandos. Não permita que venha nenhum pensamento destrutivo, nenhum sentimento. Haja nesse termostato. Seja você mesmo esse autocontrole. Se vai fazer atividade física, esteja ali de corpo e alma, sentindo prazer, por mais que você vai na força do ódio, como muitas vezes a gente fala, mas faça estando presente. Não ali você fazendo a tua caminhada com o pensamento lá no fundo. Não, esteja de corpo e alma, esteja presente. Deixa sua mente e seu coração estar no mesmo lugar. Porque só assim você faz a diferença e você começa a ser a diferença para o mundo. Porque quando você está só no lá fora, imagine uma árvore sem raiz. Ela pode crescer? Pode. Pode, ela tem as raízes ralas dela. Ela pode ficar grande, forte, enorme, uma copa muito bonita. Mas e o que acontece se vem os intempéries da natureza, no qual um vento forte, uma chuva forte, o que acontece com essa árvore? Ela se sustenta? Não. Ela não consegue, ela cai. Por quê? Porque ela ficou muito preocupada com o que ela ia pôr lá fora, com a sombra que ela ia fazer, se iam achar ela bonita ou não. A gente tem que aprender com a natureza. O que as árvores fazem antes mesmo de ter a sua copa enorme, linda e maravilhosa? Elas têm raízes, elas se aprofundam. E por que a gente não faz isso? Por que a gente não se aprofunda no nosso autoconhecimento, buscando trazer à tona todo o nosso inconsciente, o nosso sentimento, as nossas emoções? Porque é isso que faz a diferença. Quando você se aprofunda, quando você busca suas raízes, você está no teu controle. Ensinaram a gente a nunca sair do controle em coisa alguma. E aí também, quando a gente está muito controlado, a gente esquece das copas, a gente esquece das sombras, dessa árvore linda que você pode se tornar, porque você só está preocupado em se enraizar. Mas a gente tem que ser esse termostato, tem que saber distinguir os dois, fortalecer as nossas raízes, sim, mas nos tornarmos essa árvore frondosa também, bela, exuberante, que dá frutos ou sombras, não importa. Mas a gente precisa, muitas vezes, cuidar com aquilo que nos foi ensinado. Porque nos foi controlado a nossa gargalhada, o nosso choro. Sempre tivemos a educação de nunca sairmos do controle, no amor, na raiva. A nunca irmos além dos nossos limites. É ou não é verdade? Sempre fomos podados de alguma maneira. Mas foi a educação que seus pais puderam te dar. Mas há um limite para tudo isso. E quando, permitindo-nos chegar até esse limite, é essa a diferença. Quando a gente sabe até onde eu posso ir ou não. Tem momentos que eu posso sim extravasar, mas tem momentos que eu tenho que me recuar. E depois disso, quando a gente chega nesse limite, aqui é onde vem o nosso livre-arbítrio. Em precisarmos sair do controle ou não, em precisar sair desse limite ou não, vai do meu autocontrole. E após um longo condicionamento, quando a gente é muito barrado, isso se torna automático, né? Quando você tem essa consciência de que você sim pode ir, mas você pode voltar, é como um termostato. Você sabe quando a sua raiva passou do limite, você sabe quando o seu amor passou do limite, você sabe quando a sua alegria ou quando a sua tristeza. Muitos autores colocam energias positivas, sentimentos negativos. Sentimento, ele não tem polaridade, ele simplesmente é.
E todos fazem parte desse pacote do ego que está aí dentro de você, que está dentro de mim. Aqui dentro tem tudo. Tem raiva, tem mágoa, tem ressentimento, tem alegria, tem felicidade, tem tristeza, tem amor, tem ódio, tem tudo. É porque eu sinto ódio, eu vou pro inferno. Não, às vezes é necessário esse ódio que tá aí dentro pra você falar, nossa, eu preciso de ajuda pra isso. Eu preciso sentir raiva de alguém, seja teu pai, tua mãe, teu sogro, tua sogra, eu não sei de quem que você sente raiva, às vezes é necessário. Pra quê? Pra você aprender ainda mais. Não apenas a lidar com a raiva que está aqui dentro, mas você aprender a enxergar lá fora com outras lentes no qual você foi criado. E quando você tem essa autonomia, quando você tem isso no automático de saber que nada é por acaso, é como um termostato. Você vai até uma certa extensão e de repente algo acontece no inconsciente, algo dá aquele clique e você para e fala, opa, aqui eu não posso ir mais. E aí isso é aprender a descontrolar, porque somente no descontrole você fica livre. Então se permita sentir tudo isso, porque a pessoa que se controla demais, o que acontece? Ela estagna, ela procrastina, ela não faz nada. E quando a energia estiver em movimento de verdade, espontaneamente, só sem a mente, né, por trás, para manipular, para dirigir, para ditar regras, e aí sim você vai ter uma verdadeira, uma imensa bem-aventurança. Porque você se sente aquela pessoa inteira. Você se sente aquela árvore completa, com raízes tão profundas que nenhum vento e nenhuma tempestade vai te derrubar. Mas quando você apenas está preocupado só na sombra e nos frutos, sem se preocupar com as suas raízes, com o seu interior, você vive numa insegurança constante, porque a qualquer momento, a qualquer vento, a qualquer coisa que aconteça, você não está seguro. Você pode cair. E o medo de cair é muito grande. E as árvores existem nesses dois planos, o interior e o exterior. Porém, quando elas são cultivadas, nutridas, que bem-aventurança que existe nelas. Porque se ela não dá fruto, com certeza ela dá uma linda sombra. E muitas vezes é muito mais válido uma bela sombra do que os frutos. Assim deveríamos ser nós, existirem nesses dois planos, no mais baixo e no mais alto, no interior e no exterior. Tomar a consciência de que a mente ela é muito poderosa e também que qualquer sentimento que está aí dentro, ele só vem para o teu processo evolutivo. E a razão de tudo isso é essa prosperidade, essa vida que você tanto deseja viver. É esse bem-estar, é colocar a sua cabeça plena no travesseiro, sem qualquer questionamento, sem qualquer manipulação de mente. Podemos sim ser mais bem-aventurados do que aquela pessoa que está no controle o tempo todo. Ou até mesmo aquela pessoa que está no descontrole o tempo todo. E aí, quando a gente tem essa consciência do limite dos dois, a bem-aventurança só acontece. Cuide com as armadilhas da mente, as armadilhas de controlar a nós mesmos. Sim, às vezes é necessário sairmos do controle, mas às vezes também é necessário ter a consciência dos nossos limites. E quando a gente tem a mente sobre o nosso controle, até onde eu posso ir e até onde eu posso recuar, é isso que a gente vem fazer aqui. Porque a gente se desprende do ego. Porque tem pessoas que só querem se interiorizar cada vez mais, se aprofundar, que vivem aquele mundo zen. Porque eu não posso isso, não posso aquilo. Isso não é vida. Isso é como que fala, gente? É uma caverninha que você tá ali, trancada. Né? E quando você também tá naquela vida, naquela porra louca toda, né? Fala o que quer, o que pensa, o que aquilo... O que te leva também a isso? Faz ou não faz sentido? Busque, abandone a mente, deixa que a conexão entre o teu coração e a tua mente fala mais alto. A razão, 100%, é a pior coisa que existe. E a emoção, 100%, é o pior veneno que tem. Mas quando a gente sabe, literalmente a dose, é onde o remédio acontece. Porque a única diferença que existe entre o remédio e o veneno, vocês sabem onde está? É na dose. Por exemplo, uma gota de Rivotril, para quem está extremamente ansioso, é remédio.
Tomar um frasco inteiro é um veneno. Então, esse termostato, só você sabe. Ninguém mais. Nenhuma Leila, nenhum amigo, nem ninguém. Só você. Só você sabe controlar até aonde você pode ir e até aonde você pode recuar. Não recue a ponto de viver clausurado nas suas emoções e não avance de tal forma que às vezes as consequências pode fazer com que você se perda e não tenha retorno. Então, meus amores, nesse dia lindo e maravilhoso que está apenas começando, bora lá, bora viver. Abandone a mente, sinta cada vez mais, conecte ao seu coração, porque a mente te procrastina e a mente também faz com que você viva nessa ansiedade absurda aí dentro. Faça o que tenha que fazer. Olhe apenas para a próxima pedra. Não olhe para o monte inteiro que você precisa subir. Quando você olha para o topo, você não chega, você paralisa. O segredo é um passo de cada vez. Olhe para o obstáculo que está na sua frente, não para o todo. Gratidão por vocês estarem aqui.